Abrindo o Jogo, com Gustavo Hennemann. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Abrindo o Jogo aqui na Rádio ABC. Eu sou Gustavo Hennemann. Fico com você das 20 às 21 horas nos 900 AM, no site da ABC, no aplicativo e também no Facebook, né, na página do Facebook da Rádio ABC. Com você também, pode acompanhar a gente por vídeo, né, segunda-feira, dia 16 de setembro, né, a gente que entra aí na semana Farroupilha, né, dia 20 aí, comemoração aí da Revolução Farroupilha. Quero agradecer a presença pela primeira vez também no programa hoje, Marcos Couto, Gigante do Vale. Tudo bem, Marcão? Boa noite. Tudo bem, boa noite para você, Gustavo, boa noite para os ouvintes, para o nosso convidado também. É isso aí, Ederson Canali também, agradecer na mesa de áudio e apresentar o nosso convidado hoje, camarada aí que a gente já acompanha bastante tempo no futebol, né, dentro do Estádio do Vale também, depois no Goiás, Grêmio, Vitória, vários clubes aí. Fred, tudo bom? Boa noite. Tudo bem, tudo bom, Gustavo? Boa noite, Marcos, aos ouvintes. É um prazer estar aqui depois de muito tempo, né, muitos convites. E não estava dando certo, hoje, graças a Deus, a gente está aqui. Fechou, né? Dessa vez a gente conseguiu encaixar aí, né, Fred? É difícil também, essa vida de jogador aí tá sempre, digamos, não digo nômade, mas é um cara que tá sempre viajando, enfim, não para muito em casa. O lugar que a gente menos para é em casa. A gente está sempre jogando, e hotel, e viagem, vai para lá e vai para cá. Mas dessa vez deu certo e vamos aproveitar esse espaço que a gente tem. Ô Fred, conta pra gente um pouco agora, tava jogando, depois saiu aqui do Novo Hamburgo, né, foi defender o Botafogo da Paraíba, é isso aí, tu tava lá, jogou a Série C, e como que foi lá essa experiência também no Botafogo? Cara, foi tudo que a gente sai daqui da redondeza e vai para um estado diferente, né, é sempre novidade. Mas eu procurei me informar bastante antes, até porque eu tenho conhecidos que moram em João Pessoa, né, e me falaram sempre muito bem do clube. Em 2017, quando eu estava no Vitória, eu joguei contra o Botafogo pela Copa do Nordeste. Tomamos 4, mas jogamos. E acabou que eu fiz um gol de falta lá. E foi um dos gols mais bonitos que eu tenho aí na carreira, e o goleiro era até o Michel Alves, que jogou aqui no Noia também. Sim, sim. E desde que apareceu o convite, foi antes dos 2 jogos contra o Internacional do mata-mata do Campeonato Gaúcho, eles já estavam me ligando, só que eu fui bem claro, né, e eu tratei direto com o Breno, que é o responsável pelo Botafogo, falei para pelo menos esperar passar os 2 jogos, até porque a gente não sabia o que poderia acontecer, vai que a gente tirasse o Inter, né, teria mais jogos aí pela frente. E no Beira-Rio foi bem, né? E no Beira-Rio a gente fez um grande jogo, a gente saiu até de cabeça erguida do campeonato, né, pela partida que a gente fez. E depois daí começou assim os contatos, mas também teve o Curitiba, né, que quase fechei, mas tinha 6 zagueiros no plantel e infelizmente não deu certo. O Humberto, hoje que é o treinador, jogou comigo no Juventude em 2011, era o volante nosso na época. E ele tinha me ligado também, só que eu estava esperando e ele tinha essa questão de talvez achar clube para 2 ou 3 jogadores da posição, né, e estava muito difícil. Então também não estava a fim de ficar muito esperando, depender de alguma coisa que não era certa. Então, trocar o certo pelo duvidoso, eu fui pro Botafogo, onde era uma coisa concreta, né. E acabou que a gente montou um grande time, cara. Eu acho que uma estrutura boa, o clube precisa evoluir, claro. Já são 4 ou 5 anos batendo na trave para subir para a Série B do Brasileiro. O ano retrasado e o ano passado eles perderam no mata-mata nos pênaltis. Então o torcedor lá é muito apaixonado, muito carente. O Botafogo é o maior time do estado, né? O time de mais torcida. Mora na capital, 50 metros da beira da praia, então tem tudo certo. A gente esperava que fosse um ano para dar certo, para talvez conseguir o acesso, né? Que eu acho que foi o ano que eles mais investiram, trouxeram mais jogadores de nome, jogadores que têm mercado de Série B ainda, talvez até Série A, mas que optaram por ir para lá pelo projeto. Claro. E infelizmente não deu certo por alguns probleminhas que acabam atrapalhando, né? A bola vai e bate na trave, em vez de entrar ela sai, isso é normal dentro do futebol. Só que aos poucos, acho que a gente conseguiu dar uma dimensão um pouco maior para o clube, mudou bastante os olhos pro lado do Botafogo. É um clube que chegou na final da Copa do Nordeste contra o Fortaleza, perdeu Sim. os 2 jogos, né, no Castelão e em casa, mas é clube que goleou o CSA da Série A, tocou 3-0 em casa. É um time bem estruturado, que já vem com uma base. E depois o pessoal aqui do Novo Hamburgo também foi para lá, o Clayton, que era de São José, que passou por aqui, tá lá já. Agora foi vendido para São Caetano. O Clayton tava lá há bastante tempo já. O Clayton já tava 2 anos lá, eu acho. Isso.
Depois foi o Kelvin, eu, o Newton. Juninho. Juninho tá lá, já joga 2, 3 anos, veio pro Novo Juninho Hamburgo, tá praticamente volta. em casa, né? Juninho, Paraíba. ele mora 4 horas dali, né, da cidade. Então, acho que a gente conseguiu formar um bom time, só que os probleminhas aí atrapalharam nós e, infelizmente, o futebol é assim. Se aí começa errado, acho que a chance de terminar errado é muito grande. Sim. E tu tá recuperando agora, Fred? Eu tive uma torção de tornozelo na penúltima rodada contra o Náutico. Jogo em casa, aos 20 minutos do primeiro tempo, eu torci sozinho, trancou na grama. Bah, que azar. Faz parte também, faz né? parte, né? Eu acho que isso aí tá dentro do contexto, a gente não pode reclamar. Mas eu, graças a Deus, recuperei bastante rápido, assim. Mas estou na fase final, ainda foi um processo. Até fiz uma ressonância na semana passada e apareceu uma pequena fratura que não tinha aparecido na primeira, por causa que tinha muito líquido, deu muito sangue. Então o pessoal da ressonância que eu fiz lá em João Pessoa não conseguiu ver. E nessa agora, depois de um mês eu fiz, apareceu uma fissurinha, mas que já está praticamente calcificada. E assim, né, Marcão? O Fred voltou para casa, né? Novo Hamburgo, Claro. terra natal. E tá aproveitando também a estrutura do estádio do Vale ali para tá recuperando. Estamos trabalhando com o Gabi, com o Guilherme, né? São profissionais aí Os dois fisioterapeutas que a gente conhece há tempo. Já tinha o Dudu também que tá fora hoje. Mas é que é todo mundo da mesma área, da mesma escola. Praticamente se formaram junto, né? E tem os mesmos conceitos. E logo quando eu machuquei lá contra o Náutico, a gente tinha no outro final de semana o clássico que era a última rodada, né? Que nós precisávamos ganhar. Nós ganhando, nós classificava e automaticamente rebaixava o 13. Acabou que a gente empatou 2-2 e logo depois do jogo do Náutico eu pedi para vir tratar aqui em Novo Hamburgo, porque eu sabia que a fisioterapia aqui era melhor, os caras já me conheciam, sabia o processo de tratamento deles, mas infelizmente não fui liberado. E talvez se eu tivesse acelerado umas 2 semanas antes, talvez poderia ter jogado, né? Os mata-matas, mas também conciliou que a gente não classificou, então faz parte. Agora que eu tô por casa, aí aproveitar para tratar, tem bastante tempo, aí também não tem tanta pressa. Até eu queria que o Fred falasse um pouquinho, que o país ele é tão grande, mas tão grande, que muita gente fica fora do grande mercado que é a Série A e Série B. Agora a gente está vendo o CSA na Série A do Brasileiro, o CRB disputando a B do Brasileiro, Alagoas, mas tem o América de Natal e o ABC no Rio Grande do Norte, tem o 13 de Campina Grande, tem o Botafogo da Paraíba na Paraíba, tem o Remo, tem o Paysandu em Belém do Pará. Então, e são belos mercados, porque quando a gente conversa com os atletas, eles comentam, claro, guardando a devida proporção de Grêmio, de Internacional, também tem as suas estruturas, também tem uma condição de oferecer ao atleta por onde se desenvolver. Tem muito, né? A gente sabe, cara, que nem tu falou, é tão grande o nosso país que eu fiz uma viagem. A Série C, a CBF não disponibiliza passagens aéreas abaixo de 700 quilômetros, né? E eu peguei umas viagens aí, cara, eu fiquei 16 horas dentro de um ônibus. Ah, isso é terrível. É um país enorme, né? Cara, é gigante. Lá pra cima não... Eu falei que eu ia parar de jogar no final desse ano. Depois das viagens que eu fiz, cara... A estrada não acaba nunca, Fred. Cara, nós saímos às 9 da manhã, eu cheguei de manhã do outro dia, velho. 9 da noite a gente saiu e eu cheguei em casa no outro dia de manhã, noite toda. Eu fiquei com dor nas costas uns 15 dias. Quebrei a lombar. Pra te ver, é tão grande. E depois que o Botafogo fez essas contratações, que levou atletas um pouco mais de nome pra lá, o Luizinho, que cuida da minha carreira praticamente desde pequeno, né? É o Luiz Valentim, que hoje ele também trabalha com o Neutro, com o Kelvin, com o Juninho, todo mundo, essa galera aí. Ele tem muita boa abertura dentro do Botafogo. Ele me ligou um dia e falou: Fred, se tu soubesse que tem de jogador e de empresário que me ligam pra botar jogador dentro do Botafogo hoje, só pelas contratações que ele fez hoje pra jogar a Série C, que as contratações que foram feitas, modéstia à parte, foram contratações pra subir. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, pra subir. Cara, dúvida. o nosso time, com todo respeito, nosso time com mais 5, 6 peças, nós jogava a Série B desse ano tranquilo, Gustavo. E tu sabe que eu sou um cara sincero, né? Eu não gosto de ficar vaselinando e coisa. O Juninho, um cara consciente, falou a mesma coisa em todas as reuniões que nós fazíamos. Só que o probleminha que a diretoria ainda tem, talvez a cabeça um pouco fechada para algumas outras coisas, a gente colocou para eles. Talvez esses foram os 5, 6 anos que tá batendo na trave, que eles não fazem diferente. No outro ano, é a mesma coisa do ano passado. Vão persistir as mesmas coisas, os mesmos erros. Vai chegar no final, não vai dar certo. E esse ano, primeiro ano que eu tô lá, né? Os 4, 5 meses que eu joguei, os atletas que estão lá mais tempo, 2, 3 anos dentro da casa, falam: Fred, é as mesmas coisas todo ano. A gente chega no final, no mata-mata, cai fora, bate na trave e eles não aprendem com os erros. Eles vão no outro ano, vão fazer as mesmas coisas. Então é isso. Eu acho que agora que acabou também a fase da Série C, os mata-matas já subiram, né? Os 4. Eu trabalhei com ele, também fiquei bastante chateado
pela maneira que foi a desclassificação deles. Desde que ele assumiu o Paysandu, né, não tinha perdido nenhum jogo, estava invicto. Perdeu o jogo principal e da maneira que foi ainda. E foi um erro, né? A gente não gosta de falar, mas acaba... Não, eu também não gosto de falar de arbitragem, mas o mesmo árbitro que errou a favor do Náutico contra o Paysandu, errou no jogo nosso, no último da fase de classificatório, para classificar. Errou no mesmo jogo. O pessoal que tá nos ouvindo, Sim. tá nos vendo, o Leandro Voaden, né? Não gosto de falar, porque o Voaden é de Estrela, eu sou de Lajeado, encontro ele direto lá em Lajeado, numa das maiores padarias que tem na cidade, que ele toma café lá direto, e o Altemir Hausmann também foi colega da minha mãe de educação física, então me dou bem com eles. Só que decide um clube, né? Decide o futuro de um clube, né? Essa é uma Essas questão coisas. que me incomoda muito, a questão da arbitragem. Porque o futebol é profissional, a crônica esportiva é profissional e a arbitragem é amadora. O árbitro ainda se esconde atrás do guarda-chuva. Ah, eu sou professor da Rede Pública Municipal de Novo Hamburgo. Ah, eu sou professor da Rede Pública Estadual. Eu sou corretor de imóveis, eu sou advogado, eu sou dono de academia por ser profissional de educação física. Isso é um guarda-chuva. Não, eu acho que se o futebol é profissional e todos os envolvidos são profissionais, tu não pode ter nesse business todo reunido o elemento que dá a vitória, que determina a vitória, a derrota ou o empate no seu erro amador. Sim, mas daí não tem a profissionalização. Não tem, ele é o único que não é profissional. Árbitro, né? É E complicado. outra, né? O árbitro de Série A, que apita tudo que é jogos aí, Libertadores, Sul-Americana, apitando Série C. Cara, eles, com modéstia à parte, com todo respeito, a Série C não tem nem comparação com Série A, né? Libertadores, Sul-Americana. Mas o cara não pode, um cara que apita a Série A, chegar lá e se complicar numa Série C. Sim, Não tem VAR, não tem nada. Nós fizemos um gol legítimo contra o 13. Tu tem que ser soberano em cima disso. Nós tivemos, aos 10 minutos do primeiro tempo, o 13 teve 2 pênaltis a favor. 10 minutos do primeiro tempo. A bola não tinha nem... O jogo não tinha nem começado. Não tá nem suado ainda. Já teve 2 pênaltis aos 10 minutos do primeiro tempo. O Saulo pegou o primeiro, depois o outro, o mesmo cara que errou o primeiro, foi lá e cavou e fez o segundo. A gente buscou o 1-1, eles fizeram 2-1, nós buscamos o 2-2, fizemos o 3-2 e o gol anulado, legítimo. Então, são coisas que a CBF até tentou e selecionou os melhores árbitros para apitar o acesso, né? Os jogos dos mata-mata. E pelo que a gente viu aí, não foi só o nosso que teve problema. Você sabe que o Carlos Filmo, ele concedeu uma entrevista na Fox, que eu achei fantástico, onde ele trabalha atualmente, que ele colocou o seguinte: na Premier League já estamos na 5ª ou 6ª rodada sem nenhum problema com a utilização do VAR. Por quê? Porque o VAR lá foi instituído e levaram o VAR para as categorias de base, para os campeonatos de base durante 1 ano. Isso eu não sabia. E levaram os árbitros para observar, para fazer o laboratório na categoria de base. E depois que todo mundo estava treinado, habituado, podemos transferir para a Premier League profissional? Podemos. Então, vem os jogos, vem o VAR para a Premier League. No Brasil, não. No Brasil, eu fiz uma entrevista com o Daronco no ano passado e perguntei para o Daronco se ele estava satisfeito com o treinamento. Ele disse que não. Que o treinamento é difícil de falar, posso até ser punido, mas eu acho que o treinamento ele deveria ser maior, no mínimo 6 meses de treinamento, com simpósios, com seminários, com avaliações, porque ainda nós não temos uma conformidade. Sim. Nós temos árbitros se fazendo valer do VAR, enquanto árbitro de jogo, enquanto árbitro assistente de VAR, com pensamentos e interpretações diferentes para o mesmo lance. Dou razão ao Daronco. Tu tem que ter o quê? Tu tem que ter treinamento, tu tem que ter seminário, tu tem que ter simpósio, tu tem que criar ali um documento. É assim e vai ser assim. E nós não temos isso no Brasil. É diferente, né? A diferença é muito grande. Mas até para trazer dessa questão do Voaden, né? E até um pouco do viés também do abrindo o jogo, a torcida não perdoa, né? O Voaden saiu, a torcida beijando o Voaden, né? A torcida do Náutico, né? Eu tava olhando o jogo. Eu não tava em casa, quando eu cheguei eu lembrei do jogo, eu botei na televisão no DAZN, que foi transmitido. Isso. Aí eu olhei os últimos 8 minutos, tava 2-1 pro Paysandu. Cara, depois o pênalti, tudo, daí até a gente comentou ali, conversou o pessoal lá do Botafogo no grupo, que é foda, perdão a palavra, mas é difícil a gente estar em casa, sendo que a gente poderia estar jogando e a gente tá olhando outras equipes ali disputando. E aí depois o jogo que acabou nos pênaltis com a classificação do Náutico, a torcida invadiu, né? Sim. Porque ali a gente jogou lá nos Aflitos, a gente teve o jogo cancelado 2 vezes por causa da chuva. Ficamos 10 dias no hotel e não saiu a partida de jeito nenhum. Aí nós voltamos uma 3ª vez para Recife. E ali não tem cerca, não tem grade, não tem nada. Eu fiz a Batalha dos Aflitos lá, onde nós fomos, o jogo foi no sábado, nós fomos na sexta-feira, Série B do Grêmio, fomos eu e o Ribeiro Neto fazer o conhecimento com o Grêmio do estádio, mostraram, entramos pela sede social. Isso, passamos pelo ginásio, atrás da goleira, um vestiário maravilhoso, com toda a condição.
o Grêmio fez o treinamento, fez o conhecimento, no outro dia chegamos lá, tinha uma parede erguida no vestiário, o vestiário era um 3x4. Fardava 6, depois mais 6, depois os outros 6, e todo o material de jogo do Grêmio ficou do lado de fora do vestiário, com um fedor de tinta, assim, e aquele cimento verde da parede, incrível. O portão cadeado, assim, uma verdadeira guerra que montaram, sem falar que colocaram 23 mil pessoas num estádio que cabe em 17 mil com conforto. Nossa. Não tem condições. E nós entramos no túnel pra jogar esse jogo contra o Náutico com água na canela. Isso aí, não, mas isso é inverno e verão, eles falaram. Nossa. Lá pode estar seco. Não, eu entrei pra aquecer encharcado já. Com a chuteira, tá dura, Coban que a gente usa. Ensopado. Aquecemos no gramado, uma chuva que a bola não rolava. Voltamos pro vestiário pra reza, estamos rezando. Vem o nosso preparador de goleiro, o árbitro cancelou o jogo. Mas que barra. Tomamos banho de chuva de graça. Ruim de negócio, hein? Eu vou pedir pro Ederson Canali rodar o nosso primeiro quadro aí do Abrindo o Jogo. Agora, no Abrindo o Jogo. Valeu, beleza, já quebrou tudo. Resenha. É isso aí, o quadro resenha aqui no Abrindo o Jogo. Ô Fred, eu quero que tu relembre um pouco também da tua passagem pelo Grêmio, né? Lembro que foi o Roger Machado, né? Foi o Roger. E depois culminou com o título da Copa do Brasil 2016 com o Renato. E a gente está em semana de decisão de Copa do Brasil. O Inter decide nessa quarta-feira no Beira-Rio. Perdeu na semana passada, né, para o Atlético Paranaense por 1-0. Como é essa competição? Se pudesse resumir um pouco para a gente e ser campeão numa Copa do Brasil que já garante um time na Libertadores, né? E para o próximo ano também tem essa Supercopa, né, do Brasil aí que reúne o campeão do Brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Cara, eu não vou saber te dizer precisamente a que ponto da competição que o Renato assumiu, mas foi mais para a fase final ali. Isso. Eu não lembro quais foram nossos adversários. Praticamente eu lembro mais os jogos da final, que foi contra o Atlético, e a semi eu já também tô meio esquecido contra a semi, contra Já quem vou foi. relembrar para ti aqui. Não me vem na cabeça. Contra o Cruzeiro. Isso, Cruzeiro. Isso aí que a gente fez aquele gol que a gente saiu tocando lá de trás do Mineirão. Depois Exatamente. o Cruzeiro bicampeão. Né? Isso aí, contra o Cruzeiro. Então, eu acho que com o Roger, quando culminou a saída do Roger, eu lembro que o campeonato ia dar uma parada de 10 dias, eu acho, o Brasileirão. E nós tínhamos jogo contra o Lanterna e o Vice-Lanterna. Eu acho que era América Mineiro e Santa Cruz na época. E um jogo era fora e um em casa. E eu lembro que se nós ganhássemos os dois jogos, nós ia para essa pausa do campeonato em primeiro ou segundo. E deu que ele já tinha liberado, nós ia ter 3 ou 4 dias de folga, não lembro bem certo também. Pessoal que não é daqui, de Porto Alegre, que é de fora, já estava vendo passagem. Eu também ia dar uma passeada aí, ia tirar uns 2, 3 dias para dar uma recuperada, para voltar de tanque cheio depois. E eu lembro que nós empatamos os 2 jogos, contra o Santa Cruz e contra o América. Santa Cruz acho que foi em casa e o América lá em Belo Horizonte. E a gente foi meio que... Tivemos um castigo aí pela parte do Roger, né? A folga foi cancelada, quem tinha passagem perdeu. E a gente teve que treinar no sábado e domingo. E aí depois desse sábado e domingo a gente teve um confronto contra o Fluminense, eu acho, em casa. Não lembro contra quem foi, que nós perdemos um jogo dentro de casa, da Arena. E daí, logo depois da partida, veio a decisão da troca de comando, né? Volta o Roger, de setembro ali, né? O Roger caiu e nisso veio o Renato. E daí eu lembro que na apresentação do Renato, ele foi curto e objetivo, né? Curto e grosso. Eu acho que não deu 3 minutos de palavra dentro da sala lá no CT. Ele falou que nós íamos brigar por título e que se nós fizéssemos o que ele pedisse durante os treinamentos, a chance de nós ganhar alguma coisa era muito grande. E a gente já foi pro campo, treinamos, e a estreia dele foi também em casa contra não sei quem. E a gente ganhou os 2 primeiros jogos dele no comando dentro do Brasileiro. E daí o campeonato teve uma outra parada, ou nós que ia jogar depois só num final de semana, no outro ele deu 3 dias de folga. Ele falou, preciso ir pro Rio de Janeiro jogar futebol, e vou dar 3 dias, depois a gente volta. Mas não gosta, né? E aí eu acho que ele começou a ganhar o grupo, sabe? Porque a gente ficou com aquela, poxa, nós não tivemos um castigo com o Roger, talvez o Roger, não tô criticando, né? Mas talvez pelo fato de nós ter deixado 4 pontos para trás na competição contra o Lanterna e o Vice, que poderiam fazer diferença lá na frente. A gente teve que trabalhar mais no sábado, no domingo,
perdemos tudo que nós tínhamos programado. E o Renato veio e já depois dos 2 primeiros jogos já deu uma folga de 3 dias. Eu acho que isso já mudou, então a partir daí ele já começou a ganhar o grupo. E ele é desse jeito que vocês, tu que tá sempre no vestiário, nas coletivas, ele é o mesmo jeito até hoje, desde que eu trabalhei com ele. E eu acho que ali foi fortalecendo o grupo, né? Foi ganhando força, a gente foi crescendo dentro da competição, a gente foi chegando na parte final da Copa do Brasil e no Brasileiro ele foi mesclando, dando oportunidade para outros que não eram titular. Então, fui feliz demais ali, acho que é o maior título aí que eu tenho na minha carreira. E tem 4 peças fundamentais naquele Grêmio. Quando o Roger sai do Grêmio, ele já tinha recebido o Kahneman no grupo. Só que o Kahneman fez apenas 2 jogos sob o comando do Roger. Isso. Quem adequa o Roger ali ao lado do Jeromel é o Renato. E quem... O Kahneman, perdão. E quem consegue também vislumbrar a questão do Douglas, que o Douglas estava meio naquela, é banco, é titular, é banco, também é o Renato. Porque o Renato achou um lugar para o Ramiro jogar, encaixou o Ramiro pelo lado direito da meia cancha, o Ramiro extrema, e tu vai cuidar do Douglas. Tu vai ser o cara do Douglas, tu vai correr pelo Douglas, tu vai ocupar os espaços do Douglas. Mesmo. Deixa o Douglas jogar bola. E o Ramiro é o motorzinho. E o Ramiro é o motorzinho e fez tudo que o Douglas precisava para não precisar voltar. E o Pedro Rocha, que o Renato dizia o seguinte: rapaz do céu, vai por mim, cara, eu fui atacante, vou te ensinar a finalizar. E o Pedro Rocha se tornou uma arma letal do Grêmio. Eu acho que a gente até passou pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Isso, os pênaltis. Isso, eu lembro que na Baixada eu tava no banco, o Douglas dá um passe de calcanhar pro Bolanes, não sei se vocês lembram. Ele nem domina, vem uma bola pro Douglas, ele dá de calcanhar, na paralela o Bolanes entra e bate diagonal no chão, eu lembrei agora. E esse negócio aí, esse ponto do Pedro Rocha, meus amigos, assim, a galera que é gremista me pergunta direto porque a evolução do Cebolinha daquele ano pra hoje é absurda, né? Nossa, cara. O Cebolinha, na época que eu tava no Grêmio, ele era banco. Sim, e muito banco, né? Muito banco. O Pedro Rocha estava muito na frente. Até terceiro às vezes. Cara, eu lembro que o Douglas dava dura no Cebolinha no bom sentido, né? Ele falou, pô, Cebola, tem essa cabeça aí, mas não pensa. Tipo, faz o facão não correndo reto entre os laterais e o zagueiro. Corre pra dentro pra depois quebrar a linha. Cara, o Pedro Rocha é o rei do facão, ele não tá nunca impedido. É difícil. Nunca. O Douglas olhava pra frente, nem olhava o Pedro Rocha, ele só botava no espaço, o Pedro Rocha aparecia do nada, no facão, e fazia gol. Tanto é que ele fez os 2 gols no Atlético Mineiro, lá no Mineirão, por fazer o facão certinho. E o Cebolinha não tinha esse time. O Cebolinha, de tão rápido que era, ele corria na vertical, sempre reto. Ele não quebrava pro meio pra cortar, entendeu? E o Pedro Rocha tinha esse time, de vir pra dentro, quando o Douglas abaixava a cabeça, ele quebrava. Aí ele saía junto com a bola, ele se lavava fazendo gol. Agora, e o Cebolinha, a evolução dele pra hoje é absurda. Agora, a solidariedade do Renato, ela é impressionante. O ano era 97 e 98. Eu estava na equipe de esportes da Bandeirantes, uma equipe terceirizada, cheia de dificuldades para se manter, e o Renato estava em atividade ainda. E muito amigo do Pelotinha, do Luiz Fernando Siqueira, repórter. E nós desembarcamos no Rio sem dinheiro, vindo de Bragança Paulista sem grana no Rio. E tínhamos que nos hospedar no Hotel Martinique, nunca esqueço, Rua Sá Ferreira, esquina com Nossa Senhora de Copacabana. E o Pelotinha liga pro Renato: Renato, tô em treino, mas daqui 1h30 eu tô aí, fica tranquilo. 1h30 estacionou o Renato no hotel, chamou o Pelotinha na resenha e disse: Pelotinha, tá aqui. E vou dizer mais pra ti, ó, tá aqui os vouchers de uma churrascaria, só não conta pra ninguém, eu sou meio sócio aqui, vocês vão fazer as refeições lá, e quanto precisa de grana? Não, deixa em termos de hoje, deixa uns R$200, tá bom, e depois eu te devolvo. Ele nos deixou uns 500, 600 reais na época. Não, vai passar bem, cara. Tá aí, como é que eu te devolvo, Renato? Que devolveu o quê, cara? Lembra quando eu era júnior, que a comida era ruim na caverna? Quem é que me pagou muita laminuta lá no bar da Beth? Fica frio, meu irmão, isso é pra ti. Esse é o legal, bacana. Uma mão lava a outra, né? Pode demorar, mas lá na frente... E essa resenha mesmo de vestiário do Renato aí, como tu comentou também já, Fred, o cara que ganha o vestiário tranquilo, assim. Ele é parceiro, né? O cara jogou bola, o cara sabe, né? Ele sabe levar o grupo. Tem alguma história engraçada aí que dá pra lembrar dele aí, pô? Cara, tem a da final do primeiro jogo de Belo Horizonte na Copa do Brasil. A gente ficou no Ouro Minas, né? Na Série A e na Série A, todos os jogos do brasileiro, as equipes se hospedam no Ouro Minas. E dessa da final de Belo Horizonte também, o pessoal do Ouro Minas fechou o hotel só para Grêmio, direção, conselheiro e torcida. Eu lembro que tinha muito torcedor no hotel. A gente ficava num andar que era só para os atletas, eu acho que era 2 andares só para atletas, só que era quase lá no último andar. O pessoal do Grêmio, do clube, era mais para cima do hotel, e são 20 e poucos andares lá, 25, 26. E torcida pra baixo. Cara, só que era uma bebeção e torcida bebendo. E entrava no elevador, pegava com o torcedor, né? Porque nós tínhamos que descer. E a gente tinha uma sala fechada pro jantar. Nós não jantava no restaurante do hotel. Aí acabou o jogo, a gente voltou pro hotel pra lanchar.
pra jantar e depois a gente veio na madrugada, eu acho que veio voo fretado para Porto Alegre. E daí tava todo mundo na mesa, assim, direção, a nutricionista. Cara, todo mundo, tinha muita gente. Eu nunca vi tanta gente numa comissão, assim, numa delegação de clube. E daí tava todo mundo jantando, nós tínhamos ganhado o jogo, foi 3-1, né? 3-1. 3-1. 3-1. E o Pedro Rocha tinha feito os 2 gols, daí o Renato levantou assim, bateu no copo, né, com a colherinha, daí deu pim, pim. Daí todo mundo achou que ele ia falar uma coisa séria, né? Pô, nada decidido, tem mais o jogo da volta ainda. Aí ele perguntou: ô Pedro Rocha, gostaria de saber o que você lanchou ontem na ceia antes do jogo. Só que ele falou sério, eu já tava na sobremesa, acho, depois da janta, e todo mundo achou que ele tava falando sério. Aí o Pedro Rocha falou: comi, sei lá, um misto quente, um pão de queijo, tomei um suco, iogurte. Aí ele falou: tá, eu pensei que você tinha engolido meu DVD de quando eu era jogador. Modesto! Aprendeu a fazer gol na hora certa. Daí ele quebrou o gelo total, né? Daí todo mundo começou a rir. Cara, o Douglas saiu da mesa e eu vou pro quarto que eu não aguento mais, não tenho mais nada pra ouvir isso aí. Isso aí eu acho que é uma das coisas que me marcou, assim, e eu falo pra todo mundo, os caras ficam... O pessoal que é gremista, né, eu que sou daqui, conto os bastidores, assim, a galera fica de boca aberta, mas ele sabe brincar, sabe a hora, né, aí logo depois já quebrou o gelo aí, voltamos. Aí antes do jogo deu aquela infelicidade da Chapecoense, que atrasou um pouco o segundo jogo da final. Mas verdade. são coisas da vida aí. Acho que o Renato é um cara que tem estrela, velho. Sem dúvida alguma, né? Um cara que... Chegou aí depois que o Roger saiu, nada contra o Roger, né? Mas alavancou o Grêmio aí pra cima, tá louco. E me diz uma coisa assim, Fred, pra gente fechar aqui o primeiro bloco aí do programa, o Jeromel e o Kahneman, os dois formam a melhor dupla de zaga do Brasil aí, na tua opinião? Cara, pra mim sim. Acho que Moledo e Cuesta também estão próximos. É que o Inter joga, eu acho que um pouco mais defensivo, né? A ideia de jogo do Inter é um pouco mais atrás da linha da bola. É um time que joga as linhas. Mas o Grêmio, apesar de propor bastante o jogo quando precisa defender também, defende com todo mundo atrás da linha da bola. O Grêmio, muita gente vê o Grêmio só atacando, só jogando, propondo o jogo, né? Que é bonito e tal, mas entrar na defesa do Grêmio é difícil. Não é fácil. O Cebolinha melhor da América volta e dá combate com o Cortez. Volta do lado do Cortez. O Alisson volta do lado do Leonardo, do Léo Moura, de quem jogar ali. Cara, isso aí é do comando, né, velho? O cara lá, o cara fala uma vez só. Sem dúvida. E os caras bem preparados, com a estrutura que tem. Hoje em dia o futebol é muito, muito físico, né? O cara tem que estar na ponta dos cascos sempre. Mas eu acho que o Kahneman e o Jeromel, sim, se completam. Tá certo, então com essa aí a gente vai aí pro intervalo, a gente já volta aí com mais Abrindo o Jogo. Abrindo o Jogo, com Gustavo Hennemann. Isso aí, estamos de volta com Abrindo o Jogo aqui na Rádio ABC, hoje recebendo o zagueiro Fred, atualmente defende aí o Botafogo da Paraíba. Ô Fred, a gente terminou falando do Jeromel, do Kahneman, mas assim, dentro da defesa, né, que o Grêmio tem, o Grêmio teve algumas dificuldades contra o Atlético Paranaense, né, o mesmo time que vocês venceram na Copa do Brasil em 2016. O Kahneman, né, entrou numa jogada lá, acabou sendo expulso lá contra o Atlético, até pode ter sido um grande problema, assim, mas o Grêmio agora tem a semifinal da Libertadores pela frente, né, e contra o Flamengo. É possível, na tua opinião, aí o Grêmio conseguir passar pelo time do Flamengo aí que tá mostrando um grande futebol no comando do Jorge Jesus? Cara, possível né? Nada é impossível dentro do futebol. A gente já viu muitas equipes menores tirar tantas outras grandes aí de competições. E eu acho que esse confronto aí de semifinal da Libertadores, eu acho que é das duas equipes que melhor apresentam o futebol no Brasil. Eu acho que vai ser um confronto bem parelho. Esse discurso aí do Renato. Se me perguntar em quem eu apostaria, cara, não sei. Sinceramente, eu acho que vai ser 2 grandes jogos aí, tanto aqui na Arena quanto no Maracanã. Eu acho que vai ser jogos aí que, pra quem gosta de assistir mesmo, de aprender futebol, acho que vai ser 2 jogos interessantes. Não tem como opinar, então, quem joga o melhor futebol do Brasil é esse discurso do Renato? Cara, não... É difícil, o Grêmio joga já num bom tempo, né? Que nem ele falou, isso é verdade. O Grêmio já joga desde que ele assumiu, que são 3 anos que ele tá no cargo, já praticamente é o mesmo modelo de jogo. E o cara lá, o Jesus, que é um cara que trabalhou na Europa, que ganhou tudo com o Benfica, que depois foi pro Sporting, eu acho. É um cara que também que tem suas maneiras. O pessoal fala, começou agora. É que ele chegou agora.
Se ele ficar daqui 3 anos no Flamengo, mais 3 anos, no terceiro ano, daqui 3 anos, ele vai jogar do mesmo jeito que ele joga hoje. É igual o Renato. Eu acho que é confronto de peixe grande aí, velho. Sabe que o Renato, ele me lembrou muito o Abel Braga, depois, na coletiva, depois da classificação do Grêmio contra o Palmeiras no Pacaembu. O Abel Braga, ele costuma dizer que quando tu tá 1 ano, 2 anos convivendo com o mesmo grupo, chega um momento que tu tem que bolar alguma coisa para dizer para aquele grupo que não pode cair no lugar comum naquele momento da decisão. E o Renato teve uma sacada fantástica. Ele conversou com o presidente Romildo na tarde que antecediu o jogo no Pacaembu. E ele sentiu o presidente Romildo muito sereno, muito calmo, muito tranquilo e com palavras alentadoras, mas confortadoras daquilo que o Grêmio estava produzindo ao longo do campeonato. Pô, presidente, preciso do senhor no vestiário. A última fala vai ser sua. Mas, Renato, não posso... Na pré-eleição, né? Na pré-eleição. Não, a palavra vai ser sua. Eu Porque vi o senhor isso. está mais sereno, o senhor está mais tranquilo do que eu. E o presidente foi lá e deu o recado do Renato, contou. Pergunta para o presidente o que ele disse. Então, olha a sacada do Renato. Eu já tinha dado a parte tática, eu já tinha dado as nuances técnicas daquilo que ia acontecer no jogo. Então, a palavra de conforto final, pô, eu uso sempre as mesmas. Então vai lá o presidente Romildo. E o presidente Romildo, naquele momento, identificado pelo Renato, foi cirúrgico. A galera sossegou, jogou e classificou. Deu uma amenizada ali na situação. E o Romildo é fantástico aqui, cara. Porra, eu convivi 1 ano com ele lá, sensacional. Não é à toa que arrumou o Grêmio, né? É. Arrumou o Grêmio. A gente entrar agora, né, no nosso segundo quadro aqui do Abrindo o Jogo, pedir pro Canalha rodar pra gente. Briga, confusão, chegou a hora. Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né? Vocês estão de palhaçada, vocês querem todos vocês de palhaçada, e tu é um dos mais palhaços. Não, você viu todos esses erros aí, eu acho que você tem grande chance de ser um bom treinador. Pelo jeito você conhece bem, você pode ser um grande treinador. Da trairagem. É isso aí, a hora da trairagem. Eu quero perguntar pro Fred. Ô Fred, já participou de muita confusão no campo ou era mais de apaziguar aí a situação? O cara que chegava às vezes pra dar uma mais forte assim, ó, Eu vamos... vou ser em defesa do Fred. Ai. Ih, Marcão, tô saindo na defesa de alguém, hein, Marcão? Não, eu costumo dizer aqui no Fórum Esportivo Debates, para o meu... Eu não sei se tu já participou, o Canalha na mesa sabe. Pro meu gosto, a única coisa que faltou pro Fred, ou falta, é chegar mais, cara. O Fred pra zagueiro, ele é muito educado, cara. Ele é muito elegante, velho. Mas bota o dedo no Mas gol. o Fred fala, cara. Não, mas eu já percebi não, mas esse jogo mas já. o Fred não é o Fred não é o cara da confusão, entendeu? O Fred depende. não é. Eu não lembro. Depende, viu? Eu não Depende. lembro, mas eu não lembro. O Não, de chegar Fred e é dar um uma cara... porrada do nada, Não, nem vou não ver, é. não é do meu Eu perfil. não consigo imaginar o Fred no bolo dando voadora. Eu consigo imaginar o Fred, ó, vamos segurar aí, segura Cara, aí, mas se malandro. tu soubesse algum árbitro que o cara pensou já em dar uma travada. Pô, os árbitros aí, tem jogo aí, velho, que consegue tirar a paz do cara. Credo. O cara tá de boa, eu vou jogar de boa, daí o árbitro mas não daí deixa. o árbitro começa... Não, e errar lance, sabe? Não, tipo, confusão com o atleta. Porque árbitro nem dá ouvido pro cara. Só que eu acho que tem árbitros que, tipo, daqui um pouco, um jogo do Grêmio, eles apitam de uma maneira, uma equipe um pouco menor, eles apitam de outra, entendeu? Eles escutam, deixam. O D'Alessandro é um cara que gosta de narrar o jogo, de apitar. Sim. Que vai em todos os árbitros. E os caras dão ouvido. Só que hoje já tem. Aí tu vai pra um clube menor que o capitão vai fazer a mesma coisa, ele nem olha pro cara, Ô, Fred, pega e ignora. Tu viveu os dois lados do balcão, cara. Tu já... E tu é um cara muito crítico, muito inteligente. Tu já não saiu de um jogo assim, pô, quando eu tava com a camisa do Novo Hamburgo, eu tava expulso. Quando eu tava com a camisa do Novo Hamburgo, eu tomaria amarelo. Com a camisa do Grêmio... É isso que eu tô árbitro- falando. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Tem um peso diferente. São 2 pesos, 2 medidas. Muda bastante coisa. É que nem voltar agora que nós estávamos falando da Série C. Pô, colocaram árbitros que apitam Série A. Árbitros que daqui a um pouco vão apitar o duelo do Grêmio e Flamengo aí. Não sei se a arbitragem vai ser brasileira ou não, mas que podem estar. Voaden é um cara que apitou em tudo que é lugar. Ele tem que ter o mesmo tratamento com a equipe de Série A, de Série B, de Série C e de Série D, se ele precisar apitar. Tipo, teve um outro árbitro de São Paulo que apitou nós e Náutico, o jogo que eu machuquei. O Thiago, não vou lembrar o sobrenome dele, ele é paulista. Ele é um loirinho, ele já apitou Série A e apita muito Série B.
Cara, ele mal botava o apito na boca. O estádio lotado, nós nem escutava o apito dentro do campo. Ele passava o apito, sabe aquele apito que só pro jogador ouvir, sim, torcida não escuta, o treinador na casa mata não escuta, nem o bandeira escuta. Com uma má vontade, ele falou, pô, o que eu tô fazendo aqui? Série C, vou vir aqui, vou apitar e vou pegar minha coisa e vou embora. Então, acho que isso que falta um pouquinho. Mas dentro de campo, assim, cara, já o sangue ferve, né? É difícil. mas- Eu aqui no Novo Hamburgo esse ano aí... não dentro do campo, mas no jogo do Aimoré e no jogo do Inter aqui, deu discussão comigo e com o Gustavo. E dentro do vestiário, se a galera não segura aí, talvez nós tava abraçado até hoje. Olha só, foi feio naquela vez, né, Fred? Não, mas foi porque... Fiz entrevista depois, né, contigo, com o próprio Gustavo, né? Pro Aimoré, nós tava tomando 4 em 20 minutos de jogo. Sim. Pô, no mínimo a indignação o cara tem que ter. E não foi pra fazer marketing, não foi nada. É que perder um clássico é ruim, velho. Sem dúvida. É difícil, ainda mais tomando 4 do jeito que nós tomamos 4 gols, sendo que nós tava bem no jogo. E daí a gente começou no vestiário também, no intervalo a gente discutiu, mas não teve via de fato. Teve o pênalti perdido pelo Rodrigo Paulista, ainda poderia ter mudado a história do jogo. Poderia ter até mudado que porque não tava ainda nos 4 gols. Né? Tava 4-2 e iria pra 4-3. 4-3, e se tinha reagido um pouco na partida, era 5 minutos do segundo tempo. E depois no Inter aqui uma bola que eu achei que ele poderia ter saído, ele falou que não tinha como, também discutimos dentro do campo. Depois o Bolívar puxou a orelha lá durante a semana, mas eu acho que isso tem que ter no futebol. E tem muitos lugares, só que a gente não vê, né? Pela televisão, principalmente, no estádio a gente não vê. O Michael é um cara que se cobra bastante, que não aceita perder, que fica bastante indignado. Tanto é que é o capitão do Grêmio, né? Junto com o Jeromel. Tem coisa que ali dentro é o prato de comida, é o trabalho do cara, né? Sim, sem Tá dúvida. louco. O Bolívar teve aqui no primeiro programa, né? No Abrindo o Jogo. E ele comentou aquela vez que se tivesse VAR também no começo da carreira ali, quando ele jogava o Bolívar, a carreira dele era 3 anos. não ia dar muito certo. E o pai do Bolívar acha que ele chegava a pouco. Vai, imagina. O pai do Bolívar dizia, Bolívar, tu tem... Bolívar pai. Bolívar pai, tu tem alguma coisa pra passar pro Bolívar filho que tu gostaria? Que ele chegasse um pouco mais, pô. Às vezes eu acho que ele poderia chegar mais. Tem um vídeo no YouTube, que há uns 15 minutos, eu acho, que fizeram um mini DVD do Bolívar só de chegada. Pode procurar no YouTube. Ele me mostrou já. Ele gosta de mostrar ainda. Só os lances de... Nossa, se olhar mais um pouco, sai sangue da tela. E no vestiário também, assim... Não, no vestiário, agora treinador? Treinador, tranquilo. Bem tranquilo. Deu, sabe, a hora de dar uma apertada, né? Mas bem diferente, sim, como atleta dentro do campo. Mas tomamos umas duras aí no gauchão também. Ele contou até uma história aqui que uma vez o juvenil, né, do Inter aí, o Juan, né, na época o Juan... eu lembro disso aí. O zagueiro que tá na Roma. Isso, tá na Roma, né, e ele pegou e trancou o cara no vestiário lá pra tirar satisfação do gurizão que dentro do campo, no treino, tava querendo bater, né, e dar pancada. E parece que abriu os braços pra ele no treinamento. Isso, reclamou, mandou ele pra aquele lugar. Mas também fez isso já, Fred? Não, isso aí mais não. Tranquilo? Eu dentro do campo ali, pra mim acabou, já era, tá tranquilo. Entrou dentro do vestiário e a gente... É que eu já tinha jogado com o Gustavo. E quando o pessoal aqui do Novo Hamburgo, o Pete ou o Luizinho, eles me perguntaram do Gustavo, o Gustavo tá no Vitória comigo. Eu falei pra ele, cara, é um baita de um goleiro. Só que lá ele tinha voltado de uma lesão séria e ele tava um pouco pesadinho, assim, e não tava jogando. Tava de terceiro ou quarto, revezava, assim, mas os caras, desde que eu cheguei lá, os caras falaram que ele foi categoria de base de seleção. Isso, é verdade. Né? E daí os caras falaram, esse é um dos melhores goleiros que nós temos aqui no Vitória junto com o Fernando Miguel. Só que ele teve uma lesão, ele tá um pouco pesado, tá fora de forma, voltou a treinar agora, ele tinha sido emprestado. E daí o Luizinho me perguntou, eu falei, cara, pode trazer de olho fechado. Pelos treinamentos que eu vi, o cara é bom pra caramba. Agora não posso falar jogando. Aí, o campeonato que ele fez aí voltou pra Série B, né? Foi bem. Foi bem demais, salvou nós. E ele tinha uma virtude aí de jogar com os pés que eu não sabia também. Porque só treinava durante a semana. Claro. E trabalhava muito mais específico, como ele era quarto goleiro, os 2, 3 goleiros que trabalhavam com o grupo, ele ficava de fora com o preparador. Então isso aí eu não sabia. Sim. Então ele provou e o Gustavo, o engraçado é que no último jogo do Beira-Rio, quando a gente foi eliminado, caiu no doping eu e ele. Olha ali. Aí ele falou, Fred, não vamos brigar no doping agora. Eu falei, tá louco, rapaz, já passou. Daí ele pediu desculpa, eu também pedi. Convidei ele pra passar o Natal aqui na minha casa, junto com a minha sogra, com a minha mulher, porque ele tava sozinho com a esposa dele. Sim. Aí ele falou que ia ir pra Gramado no Natal Luz lá, que queria conhecer, senão ele ia ir.
Mas é coisa da bola, acontece, né? O cara, se aceitar, tá tomando 4 e ninguém falar nada, tá errado alguma coisa. Sim, é verdade. Mas assim, durante a carreira, Fred, você parou muita confusão ou já propiciou alguma coisa? Cara, eu vou falar o que eu vi hoje no Instagram. O Leandrão, na outra vez que nós jogamos aqui, que o Roger era o treinador, 2015. 2015, e o Daniel Franco foi campeão com o Inter 92 da Copa do Brasil, era auxiliar. Isso, o Leandrão tá aqui. Tinha era eu e o Bolívar a zaga aqui. Isso. Daí tinha o Leandrão, Luiz Mário... Thiago Humberto, Magrão. Isso. E o goleiro era o Rafael Dalri. E daí a gente foi jogar o penúltimo jogo contra o Ipiranga, lá em Erechim. E eu fui expulso nesse jogo. E a gente perdeu 1-0 perdemos pro Ipiranga 1-0, gol do Paulo Baier de joelho. Ah, é verdade. E nós tava correndo até risco de ficar fora. Daí a gente teria que vir na última e ganhar do Caxias aqui. Caxias e a gente ganhou. rebaixou o Caxias, né? Isso. E eu tava suspenso. Aí nós perdemos o jogo lá, o árbitro também fez uma sacanagem lá pra nós. E eu tava com a cabeça doida, assim, eu tirei uma garrafa do vestiário, por pouco eu não peguei no gringo. O gringo passou bem na frente, assim. E daí, depois que acabou o jogo, a gente voltou pro hotel pra jantar, pra voltar pra Novo Hamburgo. E daí, parece que o Leandrão errou um pênalti nesse jogo. E aí, deu uma entrevista no final do jogo, não lembro qual foi o atleta que falaram, e eu acho que foi o Rafael Dalri, o goleiro. Deu uma entrevista e falou que a gente não teve competência de fazer o gol, mas não jogando a culpa pra cima do Leandrão. Claro. Só que alguém, amigo ou familiar do Leandrão, escutou, estava ouvindo a rádio, não sei se estava no estádio acompanhando pela rádio, e falou pro Leandrão. Aí já deu confusão. Cara, eu tô jantando e daí o Leandrão tava do meu lado, tava o Celcinho aí, o Bolívar tava na minha frente, o Magrão, sei que nós tava tudo junto ali numa mesa e a comissão numa outra mesa. E nisso entra o Rafael gritando, o Rafael é louco também, né? E o Leandrão, Rafael tá em Manaus, se eu não me engano, né? Morando em Manaus agora. E o Leandrão, um cavalo. Pequenininho ele. Daí o Rafael entrou gritando, e o Leandrão falou, cara, deixa eu jantar, a gente perdeu, tu já falou que talvez não deveria ter falado na rádio, coisa. E o Rafael meio que tomou as dores, como dizendo que jogou a responsabilidade pra cima do Leandrão, só que não foi isso, talvez quem falou errado. Uhum. Cara, e esses dois começaram a levantar e um ameaçar o outro, e eu comendo no meio, o Leandrão do meu lado, 1,90 m, e o Rafael já não é tão grande, mas é doido, né? Já tava, é fuçador. Tava procurando uma cadeira, um prato pra tirar. E os caras falaram, pô, Fred, separa. Eu falei, que separa, rapaz? Eu vou apanhar aqui no meio, os caras que se mate aí, depois a gente se acerta. Aí deu que não deu nada, o Roger como era o treinador, se enfiou ali no meio, né? Pediu pra gente separar. Aí no meio do caminho, na volta, a gente veio tomando uma cervejinha no ônibus, eles já sentaram junto. Já relaxou, já. Não, eu lembrei agora desse negócio de confusão aí, porque o Leandrão postou uma foto hoje no Instagram, cara, esse bicho tá um armário de forte. Daí eu lembrei, eu até comentei na foto dele, eu falei, os caras lá em Erechim queriam que eu separasse a confusão. Como é que vai separar o Leandrão 2 metros de altura? Ele não tinha um lance uma vez aqui de suplementos também, que ele também... Ele fora de campo, eu sei que ele tomava alguma coisa assim. O Leandrão é um cara bem profissional, assim, ele gosta de cuidar da alimentação, ele não come qualquer coisa e gosta muito de malhar, academia, Isso, treino. eu lembro que ele também... Cara, ele é um aquele spot de whey gigante. Os caras que eu joguei, assim, disparado, o cara mais forte que eu joguei é o Leandrão. O Leandrão na academia, falta até peso pra ele levantar. Olha, e é um bate profissional. E por incrível que pareça, não era tão lento, assim. Era cara meio rápido. Fez vários gols aqui, né, no Novo Hamburgo. Né? Foi bem. E assim, Fred, eu lembro que naquela época, eu tava recém começando como repórter do NH, né? Cobri mais futebol em Novo Hamburgo. Teve uma confusão, assim, que o Novo Hamburgo tava mal e o Roger ia pedir pra sair, né? E os jogadores se fecharam no vestiário, até o Magrão, acho que foi falar com ele. Sim, foi isso. Foi isso, né? Que pediu, não, professor, fica, a gente vai resolver. Eu acho que eu transmiti esse jogo. Foi um sábado à noite, Campeonato Perdemos Gaúcho, Lajeado. Não, foi aqui. Foi aqui. Eu fiz o gol nesse jogo. Exatamente. Terminou tarde essa jornada. Como é que era o nome do treinador do Cruzeirinho? Ele é do Rio de Janeiro. Ai, me fugiu o nome. A imagem dele eu também lembro. Veio ele é um carequinha, né? Porque eu participei de um programa antes desse jogo lá na TV Ubra, eu acho. E era esse mesmo treinador aí. E eu lembro desse jogo, sabe por quê, Marcos? Porque o preparador físico é o Guidini, era o Guidini do Cruzeirinho na época. E ele é de Lajeado, é amigo meu, do meu pai, da minha família. E eu lembro que depois do jogo eu fiquei conversando com ele no campo. E quando eu entrei pro vestiário, o pessoal já tava meio que um buchicho. Daí os líderes ali do grupo, o Magrão, Bolívar, o Thiago Humberto, o Leandrão, o Luiz Mário, eles estavam dentro da rouparia do gringo. E eu falei, os caras não vão fechar. Daí não lembro quem foi que veio e falou pra mim, o Roger não é mais treinador.
Cara, eu lembro que eu já tinha tirado a camisa e a chuteira. Eu fui sem camisa, eu nem bati na sala de comissão. Eu lembro que eu abri a porta, o Roberto já tinha ido embora, o Roberto Ribas, o auxiliar dele. E o Roger tava guardando as coisas dele dentro de uma mala, de uma bolsa. Daí eu falei, eu entrei, porta dentro. Eu entrei, daí tava o Márcio Vitória, tava todo mundo aí. Aí eu perguntei, Roger, o que tá acontecendo aí? O pessoal tá falando dele. Falei, Fred, não dá mais. Não vou conseguir mais. Eu tô tentando tirar leite de pedra e não é isso que eu quero. Eu não tô conseguindo fazer o nosso time funcionar. Era pra gente tá tendo outros resultados e os resultados não estão vindo, então acho que tá na hora de eu sair e vir um outro cara aí pra dar um up, um sangue novo aí pra vocês. Aí eu falei pra ele, por Deus do céu, pela minha mãe, eu falei pra ele, cara, se tu sair, eu saio também. Eu não tinha nada, eu falei na empolgação, porque o problema não era ele. Nós estávamos atravessando uma fase, o problema não era o grupo, não era ninguém, o nosso time era bom, era saudável, nós tínhamos uma união muito boa. O vestiário, o treinamento na semana era cada dia um treinamento diferente, o Roger não repetia treino, e isso era bom e é prazeroso, o atleta gosta disso. E ele falou, não, Fred, não tem como mais, o Roberto já foi embora, o Roberto tá puto, já saiu falando um monte de coisa aí. E eu também, daí eu falei pra ele, cara, se tu sair, eu não saio. Eu saio junto. Porque não tem outro treinador pra vir. Quem vai assumir? E faltava 3 jogos. Faltava o Ipiranga e o Caxias e faltava um antes. São Paulo de Rio Grande. Lembra que nós ganhamos aqui? Lembro. Eu acho que era o São Paulo, se não me falha a memória. E daí nós ganhamos esse jogo de São Paulo aqui, perdemos pro Ipiranga lá e classificamos contra o Caxias. Tivemos o azar de pegar o Grêmio. Mas depois daí teve esse episódio 5, sabe? O Roger pediu as contas e eu... Cara, eu fui o primeiro. Os caras já estavam reunidos dentro da rouparia. Como eu não ia entrar lá, eu fui direto no homem, né? Eu falei, ó, se tu sair, eu saio também. Eu acho que o problema não é tu, não tem por que trocar. Vai trazer quem? Só não tem treinador que vai querer assumir para jogar 3 jogos, no máximo 5. Claro. Não, os 3 que faltavam e mais os 2 mata-mata. E depois a gente não... E quase depois eliminou o Grêmio na arena. Por um pênalti. E tu fez gol, né, Fred? Eu fiz no tempo normal e nos pênaltis. Cara, esse gauchão foi o que eu mais fiz gol. O Paulinho foi lá e errou, 4. Né? O Paulinho era o nosso melhor batedor. E aí trocou o lado, né? Se eu não me engano. Ele bateu no meio. Só com o Marcelo Groy, calça 45. Pegou com o pé. E aí tem outra figura fantástica que é o Roger. Ele logo tinha encerrado a carreira e o Grêmio ainda mandava seus jogos no antigo Estádio Olímpico e ele era vizinho em Ipanema do João Carlos Belmonte, comentarista e repórter, já aposentado. E ele entrou na cabine e eu fiquei quietinho, estava ali me preparando para a jornada e ele disse, Belmonte, vendi a casa lá em Ipanema, não sou mais teu vizinho. Mas por quê, Roger? Porque aquilo que eu te falei, né, Belmonte? Já avisei a mulher e as filhas. Não sou mais titular e nem profissional. E vendi um dos carros também. E cancelei a Kombi escolar das gurias, agora eu levo e a mulher busca. Tô pagando meu curso de educação física lá na Sojipa. E tu sabe, fizeste isso muito bem, Roger. Isso aí. E dei um prazo pra mim. Vou ficar 5 anos nessa vida aqui de treinador. Se não der certo, vou trabalhar com meu cunhado de corretor de imóveis. Mas não quero ficar rodando aí. Determinado. E hoje, né? Sempre foi, né? Um cara muito bom de conversar ele falou também. Pra nós aí, quando ele assumiu o Novo Hamburgo, aí ele falou, eu quero ficar no máximo 4, 5 anos, ver se eu chego. Senão eu largo. Ficar sofrendo aí. Ele diz isso, né, cara? É, isso aí. Vou pedir pro Canalha rodar nosso último quadro aqui do Abrindo o Jogo. A gente entra na reta final do programa. Aqui não tem tirar o pé em bola dividida. Do pescoço pra baixo é canela. Tá tudo aí, não dá falta na gente. E no fair play lá que a gente tocou a porra da bola pra fora lá, que o Elber tava aqui, quando eles caíram a gente dá a porra da bola. É isso aí, do pescoço pra baixo a canela. Antes de eu entrar num outro assunto que eu quero perguntar pro Fred. Ô Fred, muitas expulsões na carreira aí? Gostava de chegar um pouco mais forte aí ou é mais tranquilo? Cara, eu tive já expulsões, mas não foram muitas. É engraçado, cara. Todos os jogadores, né? O Canalha é prova viva aqui que todos os caras falam que nunca foi expulso tantas vezes. Até o Lauro deve ser uma passada. Não, mas expulso poucas vezes. Se o dia o Felipe Melo sentar aqui, ele não vai dizer isso. Eu ia fazer o meu comparativo com o Bolívar, né? Mas com o Bolívar foi expulso bem mais vezes que eu. O Bolívar... Mas eu já tive, sim. Pedia calma pro Bolívar, mesmo ele sendo mais experiente aí no Novo Hamburgo, Fred? Ô, Bolívar, chega mais... Cara, o Bolívar nem corria. Ele ia no atalho, eu que corria pra ele. O meu GPS dava 10, o dele dava 6, 4. Mas ele não perdia a viagem, né? Quando ele saía... Não tinha que chegar, né? Tinha firme daí, né? Mas expulsões, eu lembro agora de uma que eu tive ano passado no Juventude aí, contra o Criciúma.
Mas foi por um lance normal, pé alto. Acho que até o cara baixou um pouco a cabeça, mas o árbitro interpretou de maneira agressiva e me deu vermelho direto. Mas já fui expulso. Pô, o Bolívar recebeu a taça do Bi da Libertadores da América das mãos do Pelé, cara. É, O Pelé de terno vermelho entregou pra ele a taça, Vai. cara. é outro nível, né, Bolívar. cara? Gente boa, hein, velho? Tá louco. Aprendi muito com ele. Jogando em 2015, aí foi o ano que eu voei no Gauchão. Hoje treinador do Brasil de Pelotas, É. né? Ô, O Fred. telefone tocou. É, olha aí, ó. Ô, Fred, deixa eu te perguntar, antes da gente terminar também o programa. Tu teve uma passagem, né, vencedora na Bélgica, né? Sim. Pelo Standard Liège. Standard de Liège. Como é que foi jogar lá na Bélgica, lá, um time que na Copa do Mundo do ano passado eliminou o Brasil? Cara, eu joguei com o Witzel, que hoje tá no Borussia Dortmund. Olha aí. Joguei com o Fellaini, que era do Manchester United, que tá na China hoje. E joguei com o Steven Defour também, que era da seleção. Na época, o De Bruyne, que hoje é do City, ele era do Genk. Tinha 16 anos, 17, né? Lukaku, do Olha aí. Anderlecht, com 16 anos. O Lukaku hoje do Liverpool, né? O Lukaku, com 16 anos, ele é o tamanho que ele é hoje. Ah, é gato? Então só pode, né? Cara, que absurdo, o negão arrastava. Eu joguei, cara, joguei com o Dante, né? Zagueiro da seleção. Joguei com bastante conhecidos lá. Em 2007, 2008, por aí, né? Eu fui vendido do Inter em final de 2005, cheguei no início de 2006. Na base do Inter, né? É, na base do Inter. E fiquei até 2009 na Bélgica. O Standard de Liège tem um filme na Netflix que eu recomendo, que é de um torcedor, é um filme sobre um torcedor fanático pelo Standard de Liège. Sério? Que ele procura na Netflix, ele é um torcedor fanático, Cara, a torcida é instrutor de demais, autoescola, fanático, que ele perde o emprego na autoescola, perde a namorada, porque tudo na vida dele é o Standard de Liège. Inclusive, ele não tem sabia, outra vou olhar. roupa, procura, não tem outra roupa que não seja no guarda-roupa, camisas, tudo do Standard de Liège. Bacana, essas histórias são legais. Muito bacana, filme na Netflix sobre o Meu Standard de treinador na Liège. época foi o Michel Prodom, lembra do goleiro? O goleiro belga que jogou no Benfica. Foi o melhor goleiro da Copa de... O Marcos deve lembrar. De 90? 90, acho. 90? Um loiro, cabelo comprido, que Michel Prodom. Ele tirava sarro dos atacantes. Quando a bola era muito fácil, ele defendia e saía dando passos largos, saltitando. Sim. Saltitava da pequena área de um lado para o outro, provocando Cara, ele tem os dedos da mão tudo torto, tudo quebrado. Joguei com o Sérgio Conceição, que hoje é treinador do Porto. Sim. Ricardo Sapinto, outro português. Cara, eu peguei uns caras fera aí. Mas eu era novinho, né? Eu tinha 19. 19 anos. E Tava depois começando. Depois eu fui pro Dender. Dender. É. Foi uma passagem boa também? Foi de um ano. No Standard eu não joguei muito, porque o nosso time quase todo era de equipe nacional, né? Seleção. A zaga era o Dante e o Oguchi Oneu, que é um americano. Ele é camaronês naturalizado americano, ou nigeriano, alguma coisa assim. Nigeriano naturalizado americano. Joguei com muitos caras. Agora vai ter Rapaide, Milan Jovanovic, que depois foi pro Liverpool, um atacante. Cara, joguei com muitos. O Dembélé, um que era volantezinho nosso, hoje ele é auxiliar do Sérgio Conceição, no Porto. Dembélé Foi aprendizado. também tem um que é famoso também, né? Mas e a escola belga, velho, sempre muito organizada. Aprendeu bastante lá, Fred? Cara, aprendi muito. Taticamente, apesar de ser novo, no Standard não joguei muito, assim. Jogava quando tinha suspensão. Mas só nos treinos também só de estar lá, né? Não, tá louco. Eu com 19 anos nem imaginava, né? Tinha contrato com o Inter ainda. E na verdade os caras vieram pra ver o Felipe Atirson e o Marcos Camozato. Ah, lembro. E daí eu lembro que eu tava no Inter B, tinha um Inter B na época, e eu desci um jogo pra jogar pelo Júnior. E eu fiz 2 gols no jogo, contra o Juventude, eu acho. Um gol de cabeça e um de falta. Aí os caras me botaram junto no pacote. Ah, tá certo. Aí Que bom, fui. né, Fred? Bom pra caramba, cara. Aprendi muito. Muito. Ô Fred, a gente está entrando no final do programa aqui. Eu quero agradecer muito a tua presença. Muito bacana essa resenha que a gente teve. Achei Pode falar, Marcão. Eu torço para o Standard de Liège. Filme de 2013. Tem no Netflix, eu vou olhar. Tem. Eu torço para o Standard de Liège. É um filme de 2013. Pô, na eu cidade torço que eu para o morei, Standard. Liège, cara, que cidade. 2013. E bom falar em Standard que daqui... a gente tem uma parte lá, quando tu trabalha lá, fica tipo um fundo de garantia retido do teu salário, né? Sim. E com 35 anos tu vai lá e pode retirar. Ah, que legal. Pessoal, isso é um país muito organizado, assim, sabe, Gustavo? É um país pequeno, mas o campeonato, cara, muito gostoso de jogar. Tem muito brasileiro. Quando eu cheguei lá, tinha muito brasileiro já. Tem o Igor de Camargo, que jogou lá. O Igor já tá... Ele é naturalizado belga.
pegou a seleção da Bélgica, tudo, e ele tá lá há uns 14 anos já na Bélgica. É um mercado ele muito bom, saiu né? pra fora, foi pra Poel, pro Chipre, foi pra Alemanha, pro Borussia Mönchengladbach, e depois ele voltou. País muito bom. Daqui 1 ano e meio eu vou lá buscar o restinho. Ah, tá certo, tem que ir, né, Fred? Claro. Fred, muito obrigado então pela tua presença aqui, sempre portas abertas aqui do Grupo Sinos, Rádio ABC, o Jornal NH, para te receber aqui. Agradeço, fico muito feliz aí de ter dado certo nosso horário, nosso agendamento. Eu agradeço o Marcos também, Prazer te aos encontrar. ouvintes. E vamos ver, né, agora tô daí perto, se precisar também, aquele debate ali, eu gosto. Claro, sempre. Não, vamos falar com a gurizada aí. Isso aí. Fred, boa recuperação também pra ti. Valeu, obrigado, a gente tá sempre às ordens aí. Valeu. Marcão, muito obrigado. Sempre às ordens. Valeu. Ederson Canali também, agradeço mais uma vez e a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.